Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Olá a todos e a todas, vamos dar início a mais um talk do nosso especial Amazônia 2023 aqui na Exame. E para falar com a gente sobre a Amazônia Conectada, oportunidades e desafios, nós trazemos aqui o Augusto Rocha, professor associado da UFAM. Tudo bem, Augusto? Vou falar com vocês. E o Nelson Simões, diretor-geral da RNP. Tudo bem, Nelson? Eu agradeço muito obrigado. A presença de vocês. Muito obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês conosco. E eu gostaria de começar essa nossa conversa perguntando para você, Nelson, o que é a RNP e qual o seu papel, principalmente histórico, na conectividade da região norte, especialmente dentro das universidades e dos centros de pesquisa. Tá bom. Bom, saudar aqui o Augusto, professor da UFAM. Fica fácil de falar isso. A RNP é a Rede Acadêmica Brasileira, né? É uma iniciativa da própria comunidade acadêmica, no final dos anos 80, de criar uma espécie de internet avançada para educação e pesquisa. Então, hoje a RNP está presente em 1.600 pontos do território brasileiro. Ela interliga essencialmente universidades, institutos, ambientes de inovação, hospitais de ensino. Enfim, assim como todos os países do mundo, né, existem redes de pesquisa integradas globalmente. Isso é a forma de, independente da localização, manter alunos, professores e pesquisadores em contato. Então, veja, no Brasil, 4 milhões de alunos, professores e pesquisadores usam o sistema RNP. Todos os dias estão usando essa hora e falando com seus pares e gerando conhecimento. Então, assim, é uma plataforma de serviços digitais para educação e pesquisa. E a chave da plataforma, né, você pensar que ela é como se fosse uma internet avançada, é essa ciberinfraestrutura, esse conjunto de sistemas de comunicação, de computação e armazenamento que permitem esses diálogos seguros, né? E especialmente na Amazônia, que desafio, né? Como integrar naquela região os campi, que são quase uma centena, e os alunos e professores em escala nacional, em escala global, para a geração de conhecimento. Então, esse é o papel da RNP. E, historicamente, ao longo de muitos anos, a RNP vem traçando estratégias com as universidades da região para atingir e integrar, né, como eu falei, independente da localização, esse conhecimento tão rico da região e as soluções que os grupos de pesquisa propõem para a própria Amazônia. Ótimo. E como que a conexão à internet, de maneira geral, mas principalmente para as universidades e para os institutos de pesquisa, podem impactar as populações das regiões mais remotas, né? Da Amazônia especificamente? Especificamente. Essa é uma pergunta importante, porque, veja, no passado, para uma cidade ser considerada uma cidade que tinha um futuro, ela precisava, né, assim, tinha algumas coisas que eram essenciais, que ela precisava reunir, né? Algumas delas eram energia, água, era bom ter um centro de logística, e aí as estradas ou os aeroportos, né, ela precisava estar inserida, né, no espaço. Eu diria que se a gente olha para 100 anos à frente, se a gente quer que uma cidade na Amazônia possa ser uma cidade para o futuro, que essas populações possam estar também se desenvolvendo e desenvolvendo a região de forma sustentável, eu preciso acrescentar mais duas coisas a essa receita. Ela não funciona mais hoje e para o futuro sem essas duas coisas.
que seria uma conectividade abundante e uma população educada. O trabalho mudou radicalmente, vai continuar mudando. E a conectividade, ela é essencial hoje para que qualquer pessoa, em qualquer âmbito, possa fruir os seus direitos e exercitar, né, o seu próprio desenvolvimento. Então, se a gente pensar em como a conectividade dos estabelecimentos de ensino, das instituições de pesquisa, são capazes de gerar conhecimento, a gente entende como isso também vai ser essencial para a educação nas escolas, para uma formação completa dos meninos e das meninas, para a justiça, até porque todo o processo judiciário brasileiro já é eletrônico, para a saúde, porque boa parte dos diagnósticos, inclusive por imagem, podem ser feitos à distância, e isso facilita, antecipa, né, a identificação dos casos mais graves, separando dos mais simples, e para o desenvolvimento dos negócios, né, e da competência das pessoas. Então, eu diria que é fundamental a gente trabalhar não só na dimensão de que tem uma rede altamente capaz e de alto desempenho para a pesquisa, mas que também essas características de uma conectividade abundante e uma população educada possam ser geradas a partir de conexão, em especial a internet. Ótimo, eu adoro essa sua fala, Nelson. E a gente realmente, né, está vivendo num mundo dinâmico, ágil, conectados. Então, eu queria ouvir de vocês dois um pouco como que esses atrasos gerados por uma deficiência de infraestrutura, né, pensando de modo geral, seja ela uma deficiência de conexão com a internet ou da própria de transportes, infraestrutura no geral, impacta o universo da inovação tecnológica e o universo do desenvolvimento econômico em si, especialmente falando de Amazônia. Uma honra estar aqui com vocês, uma honra, Nelson, conhecê-lo e conhecê-la também aqui nesse evento. Gostaria de congratular a RNP pelo trabalho feito, é realmente encantador. Eu fui usuário da BitNet enquanto aluno de graduação, lá no início dos anos 90, então ver a evolução da RNP para o que ela é hoje é realmente fantástico. Mas as deficiências da Amazônia, elas são seculares. A gente tem aqui uma infraestrutura que é a infraestrutura deixada pela natureza. Muitas vezes é percebido que a Amazônia tem acesso pelos rios, mas há uma falta de compreensão das dimensões da Amazônia como um todo, das dimensões dos estados daqui da nossa região. Por exemplo, eu moro em Manaus, o estado do Amazonas sozinho, apenas ele, tem o tamanho praticamente do Nordeste inteiro. Então, as pessoas conhecem a Amazônia pelo Google, por um mapa mundi, e falta compreensão das escalas da região. As distâncias são muito grandes, as barreiras são muito grandes. E o que o governo brasileiro tem feito ao longo de séculos é fazer projetos para a infraestrutura na Amazônia que não são executados. Então, eu diria que é um desafio secular, porque não é de um governo de um passado recente, é um desafio de 100 anos. Se a gente retornar no plano de 1890, já se fala em construir infraestrutura na Amazônia. Se a gente olha nos anos 70, algo foi construído, mas de uma maneira muito tímida e nem sempre tão correta do ponto de vista ambiental. É só lembrar das histórias tristes associadas à Transamazônica. E, por outro lado, a gente percebe que os rios são alternativas para a Amazônia, mas não são hidrovias, são cursos d'água. Há uma ausência de cartas náuticas, há uma ausência de portos, há uma ausência de retroportos, há ausência de aeroportos no interior da Amazônia. Então, de fato, o que há é uma carência secular de infraestrutura que não vem sendo rompida com investimento apropriado, ou seja, deveria existir um estoque de infraestrutura na região para que o desenvolvimento fosse viabilizado ao longo do tempo. Os esforços que houve no passado são esforços associados com a extração de recursos da natureza. Por exemplo, na época da borracha, foi construído um porto importante em Manaus para aquele período da borracha, um porto construído pelos ingleses. Na época dos governos militares, na época da ditadura, foi construída uma rodovia que integrava Porto Velho com Manaus, a BR-319,
mas ela perdeu a trafegabilidade, não há orçamento de custeio sequer para recuperá-la. Enfim, há uma dinâmica de um decrescimento do padrão de infraestrutura na região no que diz respeito a transportes e logística. É claro que a dimensão da internet com o programa Amazônia Conectada, com os esforços da RNP e dos governos e das companhias telefônicas para colocar sinais de telefonia, sinais de internet no interior da região é louvável, mas há uma carência secular que precisa ser rompida. E o que há é um olhar muito pela extração mineral, extração de recursos da natureza, sem muita pegada da sustentabilidade. É um olhar extrativista, ainda muito colonialista, e não um olhar efetivamente ou de desenvolvimento da região ou de sustentabilidade da região. Eu diria que o nosso grande desafio é um desafio mental, de perceber, a dimensão da Amazônia e de perceber que, dois, sem alocação de orçamento ao longo de um período continuado sendo executado em obras na Amazônia, esse diferencial nunca vai ser rompido, como preconiza a Constituição. Eu tenho defendido exaustivamente que nós precisamos alocar 2,5% do PIB do estado do Amazonas, do estado do Pará, de cada estado da região, como investimentos públicos para corrigir a deficiência de infraestrutura secular. O que na prática não acontece, só para dar um número e fechar essa minha pequena intervenção, se gasta ao ano no máximo 0,25% do PIB com custeio. Então é insignificante o que é gasto na região, efetivamente não dá nem para manter a infraestrutura que já existe. O porto, que era o porto lá dos ingleses, ele não é mais um porto alfandegado, a rodovia que já trafegou veículos de carga não trafega mais também, ou seja, de fato há um decréscimo na capacidade de infraestrutura na região amazônica, e esse é o grande desafio, interromper esse decréscimo e ter uma pegada ambiental, ter uma pegada sustentável, ou seja, não fazer para destruir, ignorar a floresta, né, nem não fazer nada. A gente precisa encontrar esse meio termo aí de fazer algo com respeito ao meio ambiente. Eu diria que esse é o grande desafio que está posto na Amazônia e há uma carência de recursos para isso. Perfeito. Nelson gostaria de Só Augusto complementar? fala de algo que eu senti. Então, estar na região e conhecer a região é fundamental até. E daí vem a tomada de consciência, né, de como a infraestrutura, além de existir, né, ela precisa ser algo que qualifique o acesso, né, das pessoas, né, para que elas possam realmente fazer fruir seus direitos. Então é um enorme desafio e penso que a gente tem uma responsabilidade, em especial agora nesse momento que estamos testando possibilidades de integração por meio dos rios, né, na construção de redes que possam atender as populações que estão isoladas e que não estão integradas, de demonstrar, o Estado brasileiro demonstrar que tem políticas para começar a olhar a região não dessa forma, né, que extrai recursos, mas que compõe recursos para a integração ao resto do país, em especial pela via da educação e da pesquisa. Isso é essencial para nós. As soluções da Amazônia estão na Amazônia. Ótimo. E dentro desses cenários que vocês colocaram, Augusto, qual o papel do planejamento logístico para otimizar a infraestrutura, especialmente, né, de transportes atual? O grande papel é perceber quais as cadeias produtivas que precisarão ser estruturadas. Eu vou dar um exemplo. Há um potencial grande, expressivo para a produção de pirarucu e exportação do pirarucu, um peixe típico da Amazônia. Mas há elos perdidos nessas cadeias. Por exemplo, há pesquisas de tese de doutorado elaboradas por pesquisadores da USP que constataram que faltam armazéns frigoríficos. Isso é uma lacuna na cadeia produtiva, ou seja, pode existir a produção no interior do estado, pode existir o consumidor na capital dos estados, na capital em Manaus, Porto Velho, assim por diante, ou mesmo no sudeste ou no exterior, mas não tem como transportar esse produto, não há os elementos todos das cadeias produtivas. O que há é um planejamento de muito mais como retirar minérios, de como retirar madeira, mas não há um planejamento sobre como estruturar cadeias produtivas sustentáveis na região.
Eu diria que esse é o grande desafio, uma adequação da infraestrutura com uma cadeia produtiva sustentável e uma adequação dos recursos necessários com a execução desses recursos. Há um planejamento feito a cada ano pelo governo federal, pelos órgãos de transporte, Ministério dos Transportes, DENIT, elaboram documentos como o Plano Nacional de Logística e Transportes, ou a EPL, elabora documentos do setor de transportes, e o que se vê é apenas um planejamento sobre como escoar soja. Então, a soja do Centro-Oeste ela já é escoada muito mais hoje pelo Arco Norte, aqui pela hidrovia do Solimões Amazonas, do que por Paranaguá, por Santos, pelo Sul-Sudeste. Então, o olhar da infraestrutura da Amazônia é apenas um olhar sobre como ser um porto de transbordo para a soja que vem do Centro-Oeste. Então, nós continuamos com um olhar muito antigo. A gente está com um olhar lá de 1500, olhando para a Amazônia do século XXI. A gente está olhando como extrair recursos da região, ou seja, usar os rios como um ponto de passagem para exportação. Se eu olhar séculos atrás, é mais ou menos o que se fazia com o café sendo exportado por Santos, com o café sendo exportado por vários portos. Ou seja, a gente tem um padrão mental repetitivo em relação ao planejamento da infraestrutura de transportes, ou seja, a saída para esse planejamento é perceber a cadeia como um todo. Que cadeia sustentável, desde a natureza, pode necessitar de que tipo de infraestrutura? Porque senão o que acontece é que o produtor de alumínio, por exemplo, uma grande companhia de produção de alumínio como a Alcoa, como a Alumar, como a Hidro, ela vai se preocupar com a mineração da bauxita, com o transporte da bauxita até uma infraestrutura de transformação daquela bauxita em alumina e depois em alumínio, e depois vai exportar o lingote de alumínio, mas a gente poderia ter cadeias produtivas integradas com os recursos da Amazônia. Já acontece com a bauxita, com o alumínio, mas poderia acontecer com pirarucu, poderia acontecer com tambaqui, poderia acontecer com açaí, poderia acontecer com vários outros tipos de produtos, com produtos da biotecnologia, como o debate anterior ao nosso deliberava. Há uma oportunidade para a biotecnologia ampla na região amazônica, e só a integração do ambiente de pesquisa com o ambiente empresarial por meio de infraestrutura, redes de dados, por meio de pesquisa e desenvolvimento de produtos inovadores é que a gente vai poder transformar essa realidade da Amazônia, ou seja, o planejamento precisa caminhar para um planejamento de logística integrada da natureza ao consumidor, mas agregando muito mais etapas nas cadeias produtivas do que se faz hoje, que é uma mera extração de recursos da natureza e transferência para o exterior. Muito obrigada, Augusto. E Nelson, pensando nessa linha, né, dos desafios e soluções, e com relação à conectividade à internet, qual é o maior desafio hoje na região amazônica e como que a gente pode pensar em superá-lo? Eu diria que hoje é o mesmo desafio que o professor Augusto comenta, né, de um certo isolamento, e a principal ação que devemos ter em relação a isso é constituir na região uma infraestrutura de comunicação robusta para transporte de dados entre as principais cidades. Precisa integrar as cidades da Amazônia numa rede moderna de comunicações. E isso foi o grande experimento que a RNP se envolveu nos últimos 2 anos, entre 20 e 21, para testar um modelo de conectividade por meio de cabos de fibra ótica nos rios da Amazônia. Nós participamos de um projeto que é parte de um programa do governo e agora do Estado brasileiro de integração, que é o Programa Amazônia Integrada Sustentável. E a ideia é utilizar os rios que podem receber essa infraestrutura integrando as cidades ribeirinhas, as maiores cidades ribeirinhas. Então, esse programa se chama PAS, né? É o Projeto Norte Conectado. A RNP implantou 770 quilômetros entre as cidades de Macapá e Santarém, interligando outras 5 cidades, Almeirim, Monte Alegre, Alenquer, e isso demonstrou que é possível fazer uma infraestrutura
que permita chegar às cidades com uma rede uma rede moderna de comunicações como a que temos nas cidades do Sul ou mesmo do Nordeste, enfim, permitindo com que não só o setor privado, mas políticas públicas de educação, conexão das escolas, né, de saúde, os hospitais, obviamente a RNP empreende isso para conectar os campos da universidade, e isso surge, em especial, do exemplo da Universidade Federal do Oeste do Pará, que tem o seu campus principal em Santarém, mas tem outros campi espalhados nessa região. E foi possível demonstrar uma série de vantagens, né, de uma infraestrutura de transporte desse tipo para a região. Baixo impacto ambiental, praticamente uma infraestrutura que não requer o alto custo, inclusive, de manutenção, se fosse implantada na mata ou em regiões que não devem ser, vamos dizer assim, reduzidas ou prejudicadas, né, para o uso de outras infraestruturas. Um processo que também agrega a parceria com o setor privado, porque boa parte das empresas do setor de comunicações tem necessidades de atendimentos e obrigações na região, e uma infraestrutura moderna, ou seja, ela cresce com custos marginais, então tem as mesmas características que nós precisamos para as escolas, para a educação, para a pesquisa e também para os empreendimentos nas cidades. Então, eu diria que essa é uma solução estruturante que o Estado brasileiro precisa levar adiante, para a qual ele já se preparou com recursos de contrapartida do resultado do leilão de 5G, para que sucessivas infovias, como são chamadas dentro do programa Norte Conectado, pelos rios da Amazônia, possam ser implantadas e estejam disponíveis nessas cidades, e isso vai transformar a realidade das cidades. Porque cidades antes sem infraestrutura ou com uma infraestrutura que, apesar de existir, ou é muito caro ou está inacessível ao cidadão comum ou de baixa renda, vai poder, né, passar a contar com mais de um provedor na forma de um consórcio de operação regido por regras, né, de equilíbrio e competição que vai facilitar e reduzir os custos da banda larga em boa parte das cidades que vão ser atendidas pelo programa. É um primeiro passo muito importante. Eu acredito que isso é uma estratégia para superar esse isolamento e que está na raiz de muitas das dificuldades da formação de recursos humanos de forma continuada, na fixação desses recursos no território e no desenvolvimento inclusivo e com outra visão sobre os recursos incríveis que a região tem. Ótimo, muito obrigada, Nelson. Gente, a gente está caminhando para o final dessa nossa discussão, infelizmente, mas eu queria entender um pouquinho de vocês, assim, como mensagem final. A gente tem grandes desafios, vocês colocaram, a gente tem caminhado em direção às soluções, mas a gente tem questões importantes, né, como a necessidade de infraestrutura, da integração entre as cidades da própria Amazônia e delas para o mundo. Tem muito forte a questão os questionamentos de impactos da infraestrutura, principalmente de transportes na proteção da floresta, mas a gente pode pensar cenários, consequências do que a gente está vendo, mas a gente também pode pensar em cenários desejáveis, em cenários ideais. O que seria para vocês esse cenário ideal de conectividade, infraestrutura como um todo para a Amazônia daqui a 30 anos, por exemplo? E como que a gente poderia fazer para chegar lá? Bom, 30 anos eu acho muito. Eu estou mais ambicioso, 10, pelo então, menos vamos com falar de 10. o norte conectado. Eu gostaria muito, muito mesmo de ter a Amazônia, pelo menos essas 55 cidades, muito bem conectadas em 5 anos, vamos dizer. A gente tem todas as condições para fazer isso.
Isso vai ser uma transição importante que o Estado brasileiro vai permitir, assim como o professor Augusto estava dizendo, né? São investimentos necessários para transformar a forma de olhar a Amazônia, integrando suas populações, gerando, qualificando recursos humanos e permitindo que o melhor do conhecimento da região possa realmente fazer essa mudança, né? Então, há recursos para isso. Não é um trabalho simples, é um trabalho extenso, muitos atores, setor privado, governos dos estados, né, dos entes federados, e o conhecimento melhor das nossas instituições de educação, de pesquisa, para levar isso adiante. Mas eu diria que se em 5 anos a gente tiver uma bela de uma infraestrutura que não vai dever a nenhuma outra do país e que vai integrar esses saberes, esses conhecimentos globalmente, nós vamos ter começado a mudar, vamos dizer assim, a direção do desenvolvimento da Amazônia. Ótimo, Augusto. Eu vou pegar os 30 anos, Nelson, porque para a obra de tecnologia da informação, pensando em telecomunicações, essa passagem de cabo, é encantador o que vocês estão fazendo nesse projeto, mas o fato é que tem 400 mil pessoas que ainda não têm sequer energia elétrica na Amazônia Ocidental. A dinâmica de solução dos problemas da Amazônia passará certamente por muita obra de infraestrutura. Eu diria que 30 anos talvez seja pouco para dotar a região da infraestrutura necessária, mas para um começo, para um belo começo, se nós passássemos os próximos 30 anos investindo 2,5% do PIB na infraestrutura da região no que diz respeito a transportes e apenas transportes, a gente teria uma infraestrutura sustentável interessante. Então, o que seria feito nesses projetos, ou o que pode ser feito nesses projetos, são portos nas principais áreas de presença humana, e esses portos com os retroportos adequados para cada tipo de produto, para cada região. Se tem uma região como Barcelos, que tem a pesca esportiva e tem uma grande atratividade para o turismo esportivo, que tenha também um aeroporto. A gente precisa ter em cada uma das grandes calhas de rios que envolvem a região amazônica, aeroportos a cada 500 quilômetros, para viabilizar de alguma maneira o turismo do exterior e do próprio Brasil para esse interior profundo da Amazônia. As distâncias são muito grandes, então para a pesca esportiva hoje, nessa região de Barcelos, apenas para citar um exemplo, ela é algo para aventureiros que vão pegar pequenos aviões que vão pousar no meio do rio. Não tem uma escala para mexer na agulha do PIB da região. Você pega um estado como o Amazonas, a maior parte do PIB do Amazonas é o PIB industrial, do polo industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus. É uma indústria de alta tecnologia, mas essa indústria de alta tecnologia ela poderia ser muito maior do que é, se ela tivesse integrada com a dinâmica da floresta, se nós tivéssemos alta tecnologia dos fármacos, dos cosméticos, do bio da Amazônia. E para que esse bio da Amazônia seja extraído de maneira responsável e sustentável, vai precisar de infraestrutura nesse interior profundo da Amazônia, com portos, eventualmente com alguns trechos de estradas, vai precisar de uma conexão dessas regiões, ou do oeste do Pará, de Santarém, de Miritituba, como o Nelson mencionava, não só para escoar soja, eu insisto, mas que a gente perceba que é possível ter indústrias sustentáveis, como a indústria do Polo Industrial de Manaus, que já tem um forte vínculo com a academia. Aqui em Manaus se produz motocicleta, aqui em Manaus se produz telefone celular, e há um forte vínculo com as universidades e com os centros de pesquisa. O Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas é um dos principais centros de computação do país, e se não fosse recursos como a RNP lá atrás, na década de 90, não existiriam esses centros. O período para o desenvolvimento de ciclos tecnológicos é um período longo, a formação de mão de obra é uma questão lenta. Imagine só se nesse interior profundo não existe nem luz elétrica para todos, nem o programa Luz para Todos conseguiu ser executado de maneira absoluta na nossa região, quanto mais formar mão de obra. A gente precisa ver esse interior não como clientes de telecom, como clientes de redes sociais, para incluí-los em redes sociais, incluí-los na dinâmica do consumo da internet, mas incluí-los também como produtores de riquezas para o mundo. Então, a infraestrutura
que integra essas cadeias produtivas do interior profundo da Amazônia, regiões que caiba o turismo, regiões que caiba a mineração, como o estado do Pará tem feito também. Cerca de 1/3 da economia do estado do Pará é baseada na mineração, na indústria da mineração. Então, vejo o contraste entre o Pará e o Amazonas, dois estados grandes, o Pará com 1/3 do seu PIB com a indústria da mineração e o Amazonas com 1/3 do seu PIB com a indústria eletroeletrônica e de duas rodas. Vejam só como as dinâmicas são distintas e o estado do Amazonas quase intocado na sua floresta, o estado do Pará tocado de outra forma na sua floresta, nas suas áreas de minas. Então, integrar esforços como o da Rede Bionorte, que é uma rede que integra as universidades federais, as universidades estaduais da região amazônica como um todo, em programas de mestrado e doutorado para biotecnologia, e fazer uma integração dessa rede Bionorte, dessas universidades com empresários, com empreendedores locais, com essas comunidades que estão produzindo o produto de maneira sustentável, é uma grande oportunidade, mas essa infraestrutura será anterior à atividade econômica. A gente precisa perceber que não terá geração espontânea, a gente precisa ter esforço, política pública continuada ao longo de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos. Vou me agarrar com a sua fala aí, eu queria que você fosse congressista e tivesse essa percepção que a gente precisa de esforço continuado para chegar num número e num resultado de política pública. A gente não consegue fazer política pública no estalar de dedos, não é assim que se dá. E a gente não tem esforço continuado nas políticas públicas da Amazônia. A gente tem pequenos voos de galinha, onde a gente faz política pública por 1 ano, 2, 3, para um programa e para, e larga tudo, joga tudo para o ar. Eu entendo que é um belo momento esse do país, ele voltando a perceber a Amazônia não como um depósito de commodities, mas como um depósito de riqueza. A gente tem um depósito de riqueza na Amazônia, mas é um depósito que precisa ser transformado em riqueza. Ele não pode ser percebido como um depósito para extrair, destruir, dilapidar, que é como vem sendo percebido ao longo dos últimos anos. E a RNP, o Sistema de Ensino, Pesquisa, Ciência e Tecnologia, a Rede Bionorte, o INPA, a Unifopa, o FPA, o Emílio Gueldi, tem um papel muito relevante e, claro, a malha empresarial nacional para fazer essa transformação, gerando emprego e impostos, porque, para concluir, hoje a Amazônia é vista como um local para extrair recursos, e isso é desolador. O estado do Amazonas mais arrecada impostos para o governo federal do que recebe de investimentos, isso é inaceitável, porque aqui os piores IDHs do Brasil estão no interior do Amazonas. A gente tem municípios no interior do estado do Amazonas com IDH inferior ao subsaara africano, e a gente lida com um estado desses super pobre, tirando mais impostos do que fazendo investimentos. É realmente estranho como vem sendo conduzidas as políticas públicas para a Amazônia. São políticas públicas para extração de riqueza. A gente pensa em hidrelétrica na Amazônia para transferir energia para Campinas, e não hidrelétrica na Amazônia. Tem Santo Antônio de Giral, eu concluindo a minha fala, Santo Antônio de Giral leva energia para Campinas, mas não consegue abastecer de energia elétrica a Amazônia Ocidental. E essas hidrelétricas estão lá no estado de Rondônia. Então, a gente precisa perceber que há uma dinâmica própria, que a Amazônia é muito grande, muito desafiante. Em síntese é isso, vamos precisar dos 30 anos da sua oferta, eu vou usar eles todos, os primeiros 5 com internet conectada, os 25 seguintes fazendo o resto que precisa ser feito, mas a gente precisa começar logo hoje, que a gente está há séculos atrasados. Perfeito, muito obrigada, Augusto. Gente, nós estamos finalizando aqui, então, esse nosso debate com essa nossa visão de 5 e 30 anos para a Amazônia. Muito obrigada, Augusto, muito obrigada, Nelson, pela participação de vocês e pelos conhecimentos que vocês compartilharam com a gente. Agradeço também a você que esteve conosco. Muito obrigada pela participação de todos. Até mais.